Olá, este é o canal Versátil de abril. O principal destaque do mês é a coleção Filme Noir Volume 10, que traz 7 filmes em 3 DVDs, além de, claro, ser uma edição limitada com 6 cards. Eu disse 7 filmes é importante porque, assim como o volume 9, nós temos um filme aqui nos extras. Nesse caso, nesse volume, é o Alma em Sombras, um filme B noir dirigido pelo Richard Fleischer lá para a RKO. Então é muito bacana que além dos 6 filmes você ainda leva um dos filmes nos extras. No disco 1 nós temos o Império do Crime, um dos grandes filmes noir dos anos 50, dirigido pelo Joseph H. Lewis, o Joe Lewis do Gun Crazy e do do Reinado do Terror, aquele grande faroeste. Esse filme, o Lewis faz uma parceria com o diretor de fotografia John Alton, que é talvez o maior diretor de fotografia dos filmes noir, que nessa caixa vai estar com outro filme muito importante com o Anthony Mann. Então é um filme extremamente, em vários livros de filme noir, vocês vão ver fotos desse filme, que fala aí na luta de um tenente de polícia contra um mafioso, contra o crime organizado. Então é extremamente estilizado, com aquela direção, sempre uma mise-en-scène bastante marcante, com uma invenção visual do Lewis, e com grandes sequências, né? Sobretudo na parte final. Aí nós temos, inclusive, é importante destacar, esse filme tinha sido lançado no Brasil anteriormente, uma edição no aspecto errado, full screen, sem restauro. Essa versão é restaurada, está no widescreen, que valoriza a fotografia do John Alton, e ainda tem um extra muito bacana, que é um depoimento de um crítico inglês, pontuando a importância desse grande filme noir. Aí nós temos no mesmo disco, Da Ambição ao Crime, o Crime of Passion, que já é um filme também do final do ciclo do noir, de 57, que traz 2 grandes atores do ciclo noir, que é a Barbara Stanwyck, né, a famosa femme fatale lá do Pacto de Sangue, e o Sterling Hayden. E é bem interessante porque ele se encaixa naquela linhagem do filme noir suburbano, né, que mostra justamente aquelas frustrações, tanto ou seja da mulher, ou seja do homem, com aquela vida nos subúrbios americanos, com os papéis de marido, de mulher, e aquele dia a dia, às vezes sufocante, que aquelas personagens passavam. Nesse caso, é uma jornalista que fala dos problemas femininos e que vai, na verdade, se apaixonar por um policial, vai se tornar dona de casa suburbana e não aguenta aquela pressão, aquela situação, aquela vida. E aí, essa frustração dela vai motivar um crime. Então é um filme bem interessante por tratar dessas questões suburbanas, a gente sempre tem trazido na coleção Filme Noir. Aí no disco 2 nós temos o Moeda Falsa, que é o outro grande filme noir da caixa, junto com o Império do Crime. Esse aqui é do ciclo dos filmes noir do Anthony Mann. Lembrando que nós, nos volumes anteriores, trouxemos o Pecado Sem Mácula, o Mercado Humano, o Entre Dois Fogos e o Conspiração do Anthony Mann. Anthony Mann foi aquele grande diretor que, antes de começar a fazer o ciclo de faroestes, porque ele é mais conhecido, ele fez toda uma série de filmes noir, de filmes B de baixo orçamento, geralmente com o diretor de fotografia John Alton. Aqui é a parceria dos dois, realmente é um trabalho muito interessante, apesar de uma narração que envelheceu um pouco, uma narração que tem bem oficial, ou em trecho, toda a trama policial é muito bem filmada, com aquela mise-en-scène bastante marcante do Anthony Mann e a fotografia do John Alton. É interessante porque esse filme está apresentado pela primeira vez no Brasil restaurado, uma restauração recente, e ainda tem um extra que fala justamente dessa grande parceria entre Anthony Mann e John Alton, que faz parte aí dos anais do filme noir. No mesmo disco nós temos Uma Aventura na Noite, que é um dos filmes noir do Joseph Mankiewicz, o diretor da Malvada. No volume anterior nós tínhamos lançado Sangue do Meu Sangue. Esse daqui é um filme do Mankiewicz que se encaixa numa temática importante do noir, que é o filme noir de amnésia. O que é o filme noir de amnésia? Geralmente envolvem soldados por um estresse da guerra, uma questão traumática, eles voltam aos Estados Unidos com amnésia, e esse processo de recuperar a memória está envolvido geralmente numa conspiração, num crime, numa falsa acusação, e aí a trama se dá em torno disso, dessa adaptação à vida civil nos Estados Unidos depois da guerra, com essa questão da amnésia. E esse filme pega bem isso, é um filme bastante noir, nos diálogos, na fotografia, uma fotografia bem barroca, e na própria trama. Então é um noir
pleno assim do Mankiewicz e que se encaixa nessa caixa, nessa temática do amnésia, do Nonato de Amnésia. Nós temos O Alma em Sombras, que é o filme do Extra que eu já falei para vocês, o Richard Fleischer, e ainda O Muro de Trevas, que eu vou falar agora do disco 3. Então, para quem gosta dessa temática, essa caixa é perfeita. Aí no disco 3 nós temos o Nas Garras da Fatalidade, que é um filme noir britânico. Importante lembrar que no volume anterior nós trouxemos o Rincão de Tormentas e agora mais um filme noir britânico, esse especial para nós brasileiros, porque é dirigido pelo Alberto Cavalcanti, aquele diretor brasileiro que filmou nas vanguardas na França, teve uma longa carreira na Inglaterra e do qual nós já tínhamos lançado Na Solidão da Noite e também o 48 Horas. Aqui, na verdade, é um filme do Cavalcanti que vai explorar bem a questão de um homem sendo perseguido, um homem inocente sendo perseguido, com uma culpa, e essa trama muito bem aí elaborada pelo Cavalcanti. Então, é legal trazer, a gente vai voltar a trazer nos próximos volumes outros filmes da tradição britânica. O Muro de Trevas fecha a coleção, é um filme com Robert Taylor, um dos grandes papéis da carreira dele, Audrey Totter, que é aquela femme fatale que a gente já viu em outros filmes noir aqui pela Versátil, e é aquela temática do filme noir de amnésia. Tá? É um filme do Curtis Bernhardt, que tem uma fotografia bastante marcante e se encaixa naquela tradição nos Estados Unidos dos filmes psicologizantes. São os filmes que, influenciados pela publicação, uma nova tradução da obra do Freud, Hollywood passou a fazer vários filmes com psicanálise, psicologia, exemplo, O Segredo da Porta Fechada do Fritz Lang, nós temos o Quando Fala o Coração do Hitchcock, e uma outra série de outros filmes, Suônica Saída do Walsh. Então esse filme se encaixa nesse momento. Aí nós temos a coleção Giallo volume 5, que traz grande destaque, sem dúvida, era muito pedido aí pelos fãs da Versátil, O Estripador de Nova York. O Estripador de Nova York, também conhecido pelo título inglês, New York Ripper. Aqui é muito importante destacar isso, é a versão sem cortes, tá? Que inclusive era proibida até hoje na Inglaterra. Na Inglaterra, a versão que está disponível lá, até em Blu-ray, é uma versão cortada. Então, para você ver como um filme polêmico, um filme que foi proibido em vários países, um dos filmes mais violentos, mais misóginos do Fulci, em que o Fulci já, na verdade, o final do ciclo do Giallo, ele pega o Giallo, a tradição do Giallo italiano, e transporta lá para Nova York, uma Nova York decadente, uma Nova York bastante pútrida do início dos anos 80, e vai falar sobre essa questão, na verdade ele vai radicalizar essa abordagem que já é presente no Giallo entre sexo e morte. Então é um filme que fala muito de libido, tem quase uma pornografia muito forte e também elementos de violência, de extrema violência, e causa toda essa polêmica das violências contra as mulheres. Esse filme ele está restaurado e ainda tem um extra bastante interessante de uma das atrizes falando aí do método de trabalho do Fulci. Aí nós temos, junto no mesmo disco, Os Sete Orquídeas Manchadas de Sangue, que é um filme do Umberto Lenzi, um diretor importante no ciclo do Giallo, que na verdade até brinca que é uma cópia em carbono dos filmes do Argento. Esse aqui é um Giallo clássico, tem todos os elementos. Ponto de vista do assassino, uso das luvas pretas, as falsas pistas, as falsas pistas, né, dos falsos culpados. Aí nós temos também aquela trama um pouco rocambolesca e o uso das armas brancas, né, das armas cortantes. Então foi bem interessante que finalmente sai agora em DVD aqui no Brasil. Aí no disco 2 nós temos Uma Borboleta com as Asas Ensanguentadas, do Duccio Tessari. O Duccio Tessari é um diretor que está lá junto com o Aldo Lado, com o Máximo Dallamano, no segundo time dos grandes diretores de filme gialli. E esse filme é muito interessante porque ele mistura o filme de tribunal, o giallo e um pouco já de policiotesco até, com uma reconstituição bastante rigorosa, uma trama bastante redonda até para o giallo, pelo menos até o final, né? E tem o Helmut Berger trabalhando no último papel dele antes de fazer o Ludwig com o Visconti. Então é um filme bastante elaborado, vale muito a pena para quem é fã de giallo e conhecer essa variante com um giallo de tribunal, não tanto focando tanto nas mortes, mas em si no processo de investigação. Aí nós temos o Em Busca do Prazer, o conhecido também como Amok, que é um filme do Silvio Amadil, que se encaixa já numa outra vertente, que é a vertente de giallo
com um filme já erótico, com bastante apelo sexual. Tem o Farley Granger, que trabalhou com Visconti no Sedução da Carne, trabalhou com Altman na Amarga Esperança, e duas beldades do giallo, a Bárbara Boucher e a Rosalba Neri. Aliás, a Rosalba Neri dá um excelente depoimento bem bacana para quem gosta de giallo, falando das memórias, das filmagens desse filme, que aliás é muito bonita a ambientação em Veneza, é uma outra tradição também do giallo, muitos gialli ambientados em Veneza. Esse aqui é um deles, então é bem interessante. Fechando a caixa Giallo volume 5. Ainda para todo o mercado, nós temos Os Transgressores, que é um documentário do Luiz Elanger, que traz, na verdade, depoimentos e dessas figuras como Paulo Freire, Celso Ataíde, Lúcia Araújo, Carlos Tuvison, que são, como eles dizem, transgressores a seu modo, com a sua vida, com o seu trabalho. Então é um documentário brasileiro, sendo lançado em DVD simples pela Versátil. Aí voltam as lojas, Shakespeare por Wells, tá? Uma excelente coleção, uma caixa com 2 DVDs que traz o Macbeth, o Otelo e o Falstaff, as 3 adaptações do Wells para a obra do Shakespeare, com muitos extras. Aí nós temos o Trágica Obsessão, uma edição especial do grande filme do Brian De Palma, tá? Que tem muitos extras também, uma edição bem legal. Então esses são os lançamentos para todo o mercado. E aí, exclusivos Cultura, Livraria Finac, nós temos 2 títulos. O primeiro é Slashers Volume 2, que, assim como o Volume 1, é um digistack com 2 DVDs, que traz 4 clássicos do slasher oitentista e mais de 1 hora de extras numa edição limitada com 4 cards. A tiragem agora é maior, mas vale lembrar que o primeiro volume acabou rapidamente, então comprem o quanto antes, porque o slasher realmente é muito popular. Aí nós temos o disco 1, o Dia dos Namorados Macabro, inclusive que ilustra, cujo assassino ilustra esse volume. O Dia dos Namorados Macabros, ele é muito conhecido, é um dos slashers mais famosos, inclusive foi refilmado há poucos anos atrás numa versão 3D. Tem um extra muito bacana, aqui é importante destacar, me perguntaram isso nos comentários quando a gente divulgou o lançamento. Essa versão é a versão do diretor, tem todas as cenas, inclusive todo o gore, não há nenhum corte, é a versão integral. Ainda nós temos um extra bem interessante que fala aí do Dia dos Namorados Macabro. Esse daqui é um slasher que foge um pouquinho daquele roteiro de acampamento, filme de acampamento e filme de universidade e fraternidade. Então um slasher que se passa numa cidade de mineiros, com até uma pesquisa por trás disso, então ele foge um pouquinho do cenário tradicional do slasher, e com mortes bem memoráveis também. No disco 1, nós temos o que seria uma pérola da caixa, porque é um filme menos conhecido no Brasil, mas bastante conhecido nos Estados Unidos, inclusive teve várias continuações, que é o Massacre, o famoso The Slumber Party Massacre, que é o Massacre da Festa do Pijama, que traz o Assassino da Furadeira. Esse é um dos poucos slashers dirigidos por uma mulher, uma raridade, que é um gênero conhecido pela misoginia, com toda essa polêmica da exploração do corpo feminino, das mulheres como vítima. E aí você tem justamente uma mulher dirigindo e tem um depoimento dela, tem um extra que fala de todas essas polêmicas, essas questões do slasher. Tá? E aqui é apresentado também na versão restaurada e integral. Aí nós temos no disco 2 o Feliz Aniversário para Mim, que já é de um diretor mais veterano, o J. Lee Thompson, que fazia filmes de guerra, filmes de ação, e tem o Glenn Ford, já no final da carreira, né? O grande ator Glenn Ford trabalhou com Fritz Lang, trabalhou no Gilda, e aqui nós temos um slasher, é muito interessante. Quem gosta, acompanha o giallo com a Versátil, o slasher, já vai no Primeira Morte, vai reconhecer que tem elementos de giallo nesse filme. Você tem o assassino com as luvas pretas, o próprio andamento da trama, a encenação um pouco das mortes, que lembra bastante um filme de giallo, mas ainda nós somos aí um slasher, e um slasher que fez bastante sucesso aqui na era do VHS no Brasil. Então é um filme bastante rocambolesco, com uma trama realmente que beira giallo. Aí nós temos o Noite Infernal, que é um outro filme também, assim como o Massacre, menos conhecido, e é uma raridade, que traz no elenco a Linda Blair. E o Noite Infernal, Linda Blair do Exorcista, é interessante porque ele mistura tanto o slasher com a tradição de um filme de terror gótico, né? Você tem lá a questão de uma casa mal assombrada, tem as mortes extremamente elaboradas, né? E a questão das mortes, há um extra bastante interessante que chama Anatomia das Mortes, que mostra todo esse artesanato, né, que era na época fazer os efeitos por trás das mortes. Então é bem interessante
para quem gosta de slashers, e pretendemos aí no segundo semestre lançar o volume 3. Aí nós temos literatura no cinema, John Falls, que é uma nova série da Versátil de reunir numa mesma coleção filmes adaptados, baseados em livros do mesmo autor. Aqui o primeiro autor é o John Falls, que é um dos grandes escritores ingleses do século XX, foi indicado ao Prêmio Nobel diversas vezes, acabou não vencendo, e é um escritor fundamental para quem estuda literatura pós-moderna. Esse filme, essa caixa, traz 3 adaptações da sua obra, são 3 filmes e muitos extras, mais de 2 horas de extras, é uma edição limitada com 4 cards. Tá? Então, Digisec com 2 DVDs e edição limitada com 4 cards. E a gente está lançando logo no disco 1, é o Colecionador, que já tinha saído pela Versátil. Essa é a mesma versão restaurada, com excelente qualidade, completa. Ainda tem um trailer que acompanha. Importante destacar que o livro está sendo agora lançado em nova edição pela Dark Side. Então vai ser mais excelente quem quiser ler o livro do Falls e ver o filme. Esse é um grande suspense, como todos sabem, é um dos poucos filmes que ganhou melhor ator ou melhor atriz no Festival de Cannes, foi indicado a 3 Oscars e é do grande William Wyler, um dos maiores diretores de Hollywood, ganhou 4 Oscars de direção, e aqui uma grande atuação, sobretudo do Terence Stamp, né, como esse psicopata que decide colecionar borboletas e decide de repente mudar e colecionar mulheres. Então esse filme é toda essa tensão entre o sequestrador e sua vítima. Aí nós temos no mesmo disco Mago, Falso Deus. Esse é uma raridade, primeira vez que sai no Brasil, que é um filme realizado pelo Guy Green, que tem um ótimo elenco, tem o Anthony Quinn, Michael Caine, Ana Karenina e ainda Candice Bergen. É um filme que fala sobre questões narrativas, é um filme que lembra muito, por exemplo, O Jogo da Amarelinha, filme que trabalha com essas questões sobre a própria forma, o que é, como narrar uma história, quais são os sentidos. É um filme bastante enigmático, que vai para caminhos assim pouco esperados. Então vale a pena, tem todo aquele clima de experimentação dos anos 60. Há um extra bastante interessante com o filho do diretor, e ainda nesses DVDs nós temos um extra falando do John Falls, fala desse livro e fala do John Falls, do escritor. Aí no disco 2 nós temos A Mulher, o Tenente Francês, que é um dos grandes filmes baseados na obra do John Falls, dirigido pelo Carol Rice, aquele diretor de origem tcheca, que vai participar do Free Cinema no cinema inglês, lá no início dos anos 60, vai trabalhar ao longo dos 70, e aqui, já no início dos anos 80, ele vai adaptar, junto com Harold Pinter, aquele grande dramaturgo que trabalhou com Joseph Losey, eles vão adaptar esse livro, que é a obra-prima do John Falls, que é justamente um livro que é uma metaficção. Na verdade, ele vai falar no ponto de... faz uma relação com os dias de hoje e uma história que se passa na Era Vitoriana. No filme eles resolvem mostrando as filmagens de um filme sobre uma história de amor na Era Vitoriana. E os atores, o ator e a atriz se envolvem. No caso, Jeremy Irons é a Meryl Streep, que foi indicada ao Oscar pelo papel. Então o filme tem um aspecto de metaficção, de metacinema também, e por isso é bastante interessante. Foi indicado a 5 Oscars, como eu falei, inclusive melhor atriz com a Meryl Streep. Então vale muito a pena. Pela primeira vez ele é apresentado no Brasil nessa versão restaurada e tem um ótimo extra, que é justamente o Harold Pinter, o Jeremy Irons e a Meryl Streep falando aí das filmagens, dos desafios que foi fazer A Mulher, o Tenente Francês. Então esses são os lançamentos de abril. Em maio nós teremos Obras-Primas do Terror, volume 8, uma edição limitada com 6 cards, de Digisec com 3 DVDs, com os filmes A Casa Sinistra, do James Whale, aquele raro filme de terror da Universal, A Maldição da Caveira, do Fred Francis, da Amicus, lá com Christopher Lee e o Peter Cushing, O Médico e a Irmã Monstro, do Roy Ward Baker, uma bizarrice da Hammer dos anos 70, A Filha do Demônio, do Michele Soavi, Um Lugar Tranquilo no Campo, do Hélio Petri, e O Dia da Besta, tão pedido, né, o cult do Alex de la Iglesia. E nós temos ainda o Zumbis no Cinema, volume 3, também de Digisec com 2 DVDs, uma edição limitada com 4 cards, que traz Zumbi 2, A Volta dos Mortos, de Lúcio Fulci, inédita versão restaurada com 1 hora quase de extra só sobre o cult do Fulci. Nós temos Cidade Maldita, do Umberto Lenzi, também conhecido como Nightmare City, Sonho de Morte, do Bob Clark, e Os Zumbis de Sugar Hill, de Paul Maslansky. E aí o exclusivo Cultura FINAC, maio de 68 no cinema,
comemorando 50 anos do movimento estudantil que parou o mundo. Digistack com 4 filmes e muitos extras em 3 DVDs, mais 6 cards. Os filmes são Tudo Vai Bem, do Jean-Luc Godard e do Jean-Pierre Gorin, Loucuras de uma Primavera, do Limal, O Fundo do Área Vermelho, do Chris Marker, e 1968, do Patrick Rothman. E para o mercado ainda nós temos o Cinemagia, um documentário do Alan Oliveira, apresentado aqui no Digistack, com 2 discos e 4 cards e muitos extras. Isso é um presente para os cinéfilos porque conta a história das videolocadoras de São Paulo e também das videolocadoras de um modo geral, né, desse hábito de alugar filmes. E é um prazer a Versátil estar lançar esse documentário. E aí voltam as lojas, o Sessão Dupla de Terror e o Inverno de Sangue em Veneza. Em junho, nós vamos ter 3 coleções em DVD, com novos volumes de Arte D e Cinema D, inclusive com a volta de um grande mestre aqui a Versátil, que a gente lançou bastante filmes dele, e uma coleção temática totalmente inédita. Muito obrigado, até maio.